apesar da janela estar fechada, vai abrir agora no início de julho. O Corinthians tem alguns alvos no mercado. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vocês gostam do Denilson ou não? Vocês gostam do Denilson? Denilson é um volante de 24 anos, que pertence ao Cuiabá. É um jogador de boa qualidade técnica. Eu, lá atrás, né? Lá atrás, quando o Corinthians contratou o Ranieri, eu até pensei, pô, por que não trouxe o Denilson, né? Para mim, o Denilson é melhor do que o Ranieri. Eu, pelo menos, acho, né? O Denilson bem melhor do que o Ranieri. Eu acho um jogador mais técnico, eu lembro de uns chutes de fora da área do Denilson. Quando esse Denilson surgiu, eu até achei que era aquele que jogou no São Paulo, lembra? Um volante, que era bom tecnicamente. Hoje em dia, ele seria titular em 90% dos jogadores dos clubes aí do futebol brasileiro. Mas não, esse Denilson era uma revelação do Cuiabá. O Corinthians tentou contratar, vazou um áudio dele chateado porque o Cuiabá não havia liberado, ele sofreu uma punição lá no Cuiabá por querer sair. Cara, ele sempre quis e quer jogar no Corinthians, né? O Corinthians agora tem interesse nele, novamente, né, na verdade. Só que existe um grande problema. O Cuiabá, tá? O Cuiabá não aceita negociar com o Corinthians, porque o Corinthians atrasou, tá? Todas as parcelas lá do Ranieri, o Corinthians ainda deve, né? O Cuiabá. E não basta só o Corinthians chegar e pagar à vista hoje pelo Denilson. Não basta. Porque o Cuiabá não aceitaria, tá? O Cuiabá, para o Corinthians contratar o Denilson, tá? Para o Corinthians contratar o Denilson, o Corinthians teria que pagar tudo que deve para o Cuiabá e ainda pagar o Denilson à vista. Então, quer dizer, não vou cravar isso, mas é mais um jogador que não vem, né, pelo jeito. Primeiro que o Corinthians não tem grana agora para quitar uma dívida deixada pela gestão Augusto Melo. Osmar Stabile e companhia não tem, né, não tem essa grana agora, eles estão buscando recursos, enfim, recorrendo a empréstimo bancário, recorrendo a adiantamentos da Federação Paulista de Futebol, né? O Stabile está tentando fazer as coisas do jeito que dá, né? Do jeito que realmente podem, né? Então, é uma situação meio complicada. Aliás, eu acho que o Denilson, eu estou falando que ele é bom jogador, tá? Não estou falando que ele é espetacular, e só estou dizendo que ele é melhor que o Ranieri. Eu acho que o Corinthians precisa de um volante mais forte, mais... É bom jogador, tá? Eu acho que o Denilson é um jogador para o grupo. Por exemplo, eu prefiro ter o Denilson do que ter o Maicon e o Rian. Entendeu? Eu prefiro ter o Denilson do que ter o Maicon, o Rian e talvez o Ranieri ainda. Não estou dizendo que o Denilson é um craque que chegaria para ser titular.
mas o Denilson me agrada mais do que muito jogador que hoje, né, faz essa função no Corinthians. E outra coisa importante, tá? O Denilson é o caso de um fruto que não foi colhido no tempo certo. Por quê? A gente costuma dizer isso, eu costumo dizer isso à frente na igreja, né? Você tem que saber colher o fruto na hora certa. Às vezes você vai pôr a pessoa numa função ali, aquela pessoa não está preparada, está verde demais. Verde nunca é bom, né? O Denilson é o caso de você colher o fruto na hora errada ou na hora certa. Por quê? Porque o Denilson, há 3 anos, ele estava na primeira divisão. Acho que há 3 temporadas ele estava na primeira divisão e era o momento de contratar ali. Eu não sei se hoje, tá? Eu não sei se hoje valeria a pena. Eu acho que hoje talvez até passou um pouco o time na questão do Denilson. Tanto que esse jogador Denilson, acho que no primeiro ano de canal, quando a gente anunciou que o Corinthians queria contratar o Denilson, no primeiro ou no segundo ano do canal Café do Setorista, o torcedor corintiano ficou super animado, velho. Tá? O torcedor corintiano ficou super animado, entendeu? Super animado. Hoje eu acho que, né, já perdeu um pouco o time essa questão aí do Denilson. A questão é que o Corinthians não vai conseguir contratar o Denilson porque o Corinthians tem que pagar, né, o Cuiabá, e além de pagar o Cuiabá, pagar o que deve, né, ao Cuiabá, tem que pagar pelo Denilson. O Denilson é um jogador que ele é barato, digo barato para o futebol brasileiro. Nós estamos falando de um negócio aí de 7 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos, né, ou então um pouquinho mais caro por 80%. O Cuiabá quer ficar aí com 20%, 30% dos direitos econômicos do Denilson. O problema é essa dívida, entendeu? O problema é essa dívida, tá? Que o Corinthians tem que quitar com o Ranieri, senão não, né, o Corinthians não vai conseguir, né? O Corinthians não vai conseguir contratar ninguém mais do Cuiabá. Elinho não vem por empréstimo? Não. O Corinthians tem uma relação muito boa. Tem pessoa lá dentro do Corinthians que tem uma relação muito boa com o empresário, o representante do Elinho. Elinho hoje está no Toluca, revelado pelo São Paulo, que fez, né, um, sim, uma boa passagem teve uma boa passagem pelo Red Bull Bragantino. O Corinthians pediu para que os representantes do Elinho consultassem o Toluca, visando aí uma negociação por empréstimo, tá, do atacante. Mas o que acontece? O Toluca não quer emprestar, entendeu? Eu já até esperava isso, já até esperava. Eu acho que é algo que a gente já imagina, porque o Toluca pagou 15 milhões de dólares para tirar o Elinho do Red Bull Bragantino. Isso mostra, né, como a gente vende jogador mal, porque quando tem uma proposta de 15 milhões de euros por algum jogador nosso, né, todo mundo já fica alvoroçado, né? Todo mundo já fica alvoroçado. Nossa, nossa, né? Enfim. Então é uma situação que a gente vê acontecer há muito tempo no Corinthians. O Corinthians vender mal, né, os seus jogadores, tá? Então o Elinho, tá? O Elinho não deve vir para o Corinthians, pelo menos por empréstimo, a não ser, que o Corinthians faça contas, algum patrocinador ajude para que o Corinthians contrate o Elinho. Agora, se o Toluca pedir 15 milhões de dólares no Elinho, eu não pagaria jamais, entendeu? Vou falar aqui o que eu já disse ontem. Eu não pagaria nem 15 nem 10 pelo Elinho, tá? O Elinho é um jogador de, no máximo, aí, 5 milhões de dólares no máximo. É um jogador que já não deu certo no São Paulo e é um jogador também que não era fantástico no Red Bull Bragantino. É um atacante, cara. O Elinho pode chegar aqui e ser mais um mosquito da vida, entendeu? É isso. Se o Mosquito passasse se o Mosquito fosse para o Red Bull Bragantino, talvez desse certo, né? O Mosquito. Porque eu também não acho o Arthur do Botafogo fantástico, que foi do Palmeiras e do Red Bull Bragantino. Tem algumas coisas que dão certo lá no Red Bull Bragantino que só vão dar certo lá, entendeu?
Então, assim, a minha opinião, tá? Posso, né, talvez seja uma opinião até polêmica e vocês achem que eu estou viajando, mas $5 milhões está muito bem pagos, já são muito bem pagos já pelo Elinho. Eu acredito que nós vamos perder o Yuri, corremos risco de perder o Memphis e corremos risco de perder o Garro. O Bidon, se perder, também não vai fazer muita falta. O Kaká, o Corinthians comprou ele por 4 milhões de euros, né? O Fabinho certamente devia ser um jogador muito assediado no mercado. Então, eu sempre fico com medo da gente perder o Kaká, jogador super assediado no mercado. Cara, vocês têm noção, velho? Vocês têm noção de que a gente pagou 6 milhões e meio de dólares no Félix Torres e 4 milhões de euros no Kaká? Você tem noção que a contratação do Kaká foi pior que a do Félix Torres? Por quê? O Félix Torres, quando foi comprado por 6 milhões e meio de dólares, era um jogador que chegava como titular da seleção equatoriana e que havia disputado 3 jogos de Copa do Mundo, os 3 jogos que a seleção do Equador havia atuado. Tinha alguma justificativa ainda. Tanto que, na época, pouca gente reclamou. Tá? Não vi ninguém reclamar. Pô, quando contratou esse equatoriano, ninguém falou nada. Agora, como explicar o Kaká? Reserva do Atlético Paranaense. Não deu certo no Cruzeiro. Reserva do Atlético Paranaense, repito. Você compra o cara com obrigação de compra, com as metas atingidas, e você paga 4 milhões de euros pelo Kaká. Eu queria entender. Ó, tanto que eu estou falando, eu estou certo, que o Biel está dizendo. Eu me animei muito com o Félix Torres na época. No vídeo ele era muito bom, entendeu? Estava no Cruzeiro rebaixado, reserva do Atlético Paranaense, e o Fabinho Soldado falou, não, esse é o nosso zagueiro de 2025. Ele falou isso lá dentro, que o Kaká ia evoluir, que ia dar tudo certo. Difícil, hein, velho? Difícil. Muito difícil. É difícil ser corintiano, velho. Né? É difícil ser corintiano. O Martineira tá lá no Racing e ninguém levou ainda. Ninguém levou. O Martineira, ele tem cidadania alemã, né? Ele vai acabar indo para fora, para a Europa. É muito bom jogador. Entendeu? Então, cara, a gente comprou o Kaká, comprou o Félix Torres, comprou o Gustavo Henrique. A gente gastou um dinheirão na zaga. Gastamos um dinheirão na zaga. Compramos o Ranieri, compramos o Alex. Nós pagamos pelo Alexandro. O Alexandro não, desculpa, Alex Santana. Pagamos pelo Alex Santana. Pagamos pelo Charles. Entendeu? Difícil, né, velho? Difícil. E agora a gente não consegue contratar. Recusamos o Eric Puga. O Mantuan foi também oferecido no início do ano, também não quiseram. Quem sabe agora, né? Que ele está lá treinando no CT. A gente não consegue contratar o Elinho. A gente não consegue contratar o Denilson, um volante do Cuiabá. A gente, enfim, talvez contrate o Igor Vinícius. Não é? É complicado. Então é uma situação difícil. A gente perdeu o Lucas Veríssimo, que era nosso, né? Que era nosso, praticamente estava na mão, hein? Então, velho, essa situação do Corinthians, né? Pagamos pelo Bacon, né? Por 3 anos. Enfim,